Que lindo, que lindo, que lindo momento a gente poder estar se encontrando aqui, pelo menos nessas ondas que nós podemos nos conectar de alguma maneira com pessoas queridas, porque é tudo muito efêmero, é tudo muito rápido. Nós estamos num momento que o tempo começa a ser uma raridade. É um momento, é isso. E nós precisamos ter, essa é a palavra, momento. Viver o momento. Essa é o que a agulha da bússola está indicando. Ela está indicando o nó do norte, ela está indicando o norte, ela está indicando um caminho, e é um caminho para lugar nenhum ao mesmo tempo, porque está tudo diferente. Tudo está mudando, Suzana querida. Tudo está mudando ao mesmo tempo. Sejam as nossas relações, a relação com o dinheiro, como que nós queremos habitar a nossa vida. Temas profundos podem estar passando por dentro de nós. E a gente precisa de tempo, de momento, como Teru escreveu. O momento é muito especial mesmo, a gente afirma. Hoje é um dia especial. Primeiro porque é meu primeiro domingo, depois de vários domingos sem fazer nenhuma live, mas que foram todos os domingos super importantes, porque na viagem do Brasil, todos os meus domingos estiveram repletos de movimentos, de abraços, de carinho. Consegui algum tempo para ver algumas pessoas, consegui entender um pouco sobre esse universo, porque nós vivemos aqui dentro da Europa um universo e o Brasil outro. Então, me aproximar da minha terra, aproximar das questões de perto, você ganha uma realidade, você estar com pessoas que você só convive virtualmente, também é muito gratificante. Então, depois de uma longa temporada de, acho que umas 3 semanas, não é tudo isso. Eu tô voltando num eclipse do dia 7 de setembro, dia da independência. Olha só. E uma bússola tá mudando. E uma bússola gigante, ela vai estar abrindo um portal novo. Não é um portal New Age, não é um portal para a 5ª dimensão. Eu vou para a 8ª dimensão nesse portal. Não. Esse é um portal do destino. E tudo pode acontecer nesse destino. É como quando nós jogamos os dadinhos, né, no jogo da oca, ou num cassino, ou no joguinho infantil. A gente solta e é ao azar. Então, o que nós precisamos nesse primeiro momento? Observar. Ter tempo e momento para entender os desdobramentos kármicos, os efeitos, as consequências, as repercussões que vão haver deste eclipse nesta noite, que será visto aqui na Espanha, e dizem que os países onde ocorre o eclipse a olho nu são afetados. Então, aguardemos notícias dos próximos capítulos. A nível pessoal, é importante relembrar que Peixes é o último signo do zodíaco. Então, vamos relembrar. São
dois peixes que nadam em direções opostas, mas eles estão amarrados por um fio. Então, esse desenho do símbolo de peixes nos faz pensar que pode que ainda tenhamos algo no nosso signo de peixes, no nosso mapa astral, na casa que está peixes, que está o grau 15 de peixes, ainda temos algo para aprender. Peixes é um signo mutável, eu posso mudar de opinião, né? Um signo de água, eu posso desenvolver mais a tolerância, a compaixão, mas também esse fluir, soltar essa água represada e sair das dúvidas, começar a realmente entender o que é o limite, porque dois peixes, aí chega uma hora que é um limite, e esses limites a gente impõe muitas vezes para fora e não impõe para dentro. Com Saturno, que é um planeta kármico, retrógrado em peixes, no grau kármico, junto de Netuno, que é o planeta da dissolução de tudo que foi para algo que ainda pode ser. Os dois estão em peixes, em graus kármicos. O eclipse em peixes, ele é um acontecimento kármico. E o karma nada mais é de não querer repetir aquilo que nós vamos ganhando de consciência. Então, observem os desdobramentos nos próximos 6 meses. São 6 meses de muitíssima atenção, observação, presença, coerência. Se posiciona, não se justifica, seja amável, seja gentil consigo mesmo, porque vai começar uma onda que a gente não sabe exatamente qual é o nodo verdadeiro, ou seja, eu não sei aonde esse nodo norte em peixes vai me levar, porque peixes ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser algo que ainda não tenha forma, e é por isso que precisamos essas 2 semanas nos comportarmos conosco mesmo, por amor a nós, pela nossa terra prometida, porque algo pode ser mostrado no dia 21 de setembro, quando ocorre o eclipse de lua nova no signo de Virgem. E aqui, se a gente já for trabalhando esse expurgo que vai sair, não é algo imediato, vai acontecer o que hoje? Não, hoje nada. Pode ser que a gente esteja fechando um ciclo de 9 anos, ou pode ser que a gente esteja fechando um ciclo de 18 anos atrás, quando houve o último eclipse de nodo norte em peixes. Pode ser que seja de 36 anos. Em peixes nada é muito certo. Mas o que é certo é que ele vem jogar um dado e vai rolar os dados e vai dar um número que vai tirar a cada um de nós da nossa zona de conforto, da procrastinação, da complacência, para que a gente possa alcançar um degrau a mais. Às vezes o universo exige que
a luz que nós temos dentro de nós saia para fora. Todo mundo tem algo de médico e louco, diz o ditado, mas é isso, você tem uma luz, e essa luz, ela precisa vir para fora. E os eclipses, eles fazem exatamente isso. Tem algo que você pode mudar e que às vezes é rápido e às vezes não é, às vezes é muito sutil. Mas vai mudar o quê? De uma vida antiga, desfragmentando tudo aquilo que você achava sobre essa casa, sobre esse peixes, sobre um detalhe oculto da sua psique. Eu acho peixes um signo muito de a gente observar essa psique que muitas vezes guarda muita memória, né? A gente guarda muitíssima memória, né? Os essênios já estudavam sobre isso, as memórias que nós guardamos na sola dos pés. Toda essa memória original está aí, essa água matricial está aí, e ela sobe através das nossas pernas. Por isso o nosso ventre é muito importante, porque aí tem mais água matricial também. E para entender tudo isso, o universo nos oferece ferramentas drásticas para quebrar o porquê que a gente não brilha. Porque ele vai todo ano e meio oferecendo eclipses em signos diferentes. E é para mudar, para desfragmentar, para reiniciar, para rever, para desenraizar. Nó do Sul em Virgem. Eu vou tirar a raiz dessa terra que não é boa e vou me autoplantar numa terra mais fértil. Vou ter que inventar algo que dê algo, que me ofereça algo, Nó do Sul em Virgem, de bem-estar. Com o meu corpo, com o meu trabalho, com a minha mente, porque Virgem é regido por Mercúrio. E Mercúrio está em Virgem. E no dia 13 de setembro, Mercúrio encontra com esse Sol que foi eclipsado. Sem antes fazer aí uma oposição a Saturno e a Netuno. E aí ele entra em Libra. Que momento! Que momento para que possamos ganhar novas consciências, mas não é uma consciência desde o medo, é desde eu tenho que destruir esses muros. Saturno e Netuno em Peixes, em graus kármicos, são muros insondáveis, são muros que me levam a Adão e Eva, são muros que, sabe, é uma banda larga que não deixa a intuição entrar. Aí é um tema importante. A intuição, ela só chega se o corpo físico está calmo, relaxado. Isso é muito importante, importantíssimo, porque Peixes é muito intuitivo. Só que nesse primeiro momento, essas 2 semanas, até pela quantidade de informações que a gente tem, haverá muita interferência. Haverá cansaço físico, haverá dificuldade de concentração, haverá uma dor de cabeça que não te deixa concentrar. Respira.
Deixe que o seu cálice superior, sua mente divina, traga a intuição. E junto com a intuição, nó do sul em Virgem, haverão novas soluções. Haverão porque assim chegarão, não neste momento. Este momento ele é sagrado, ele é um tempo sagrado. Porque nós estamos num portal de 2 eclipses, esse do dia 7 e do dia 21. Então, nesse corredor de eclipses, o que a gente tem que estar vibrando consciente e coerente? A cura, a reparação, a integração, o discernimento, para viver o momento. Nó do sul em Virgem, Sol em Virgem. Virgem precisa aprender que não é só sobre trabalhar, ou só manter a rotina, ou só que tudo seja desse jeito, porque senão fica só, né? Vai ficar só. Aí é complicado. E digo só no sentido não de uma relação, às vezes até de falta de intuição. A pessoa que é intuitiva, ela não se sente só. É muito interessante isso. Mas o momento, ele é importante para a gente ir para o novo, para o próximo. Então vivencia o agora, observa onde chegam as velhas ilusões, as ficções, as ilusões, aquele conto que volta, as ilusões. Ai, será que ele vai mandar um emoji para mim? Ai, será que eu vou conseguir? Ai, será que eu vou morar na Espanha ou no Brasil? Não sei. Não tenho a mínima ideia. Mas eu tô aprendendo a ser presente no aqui e agora. Resolver o que eu preciso resolver no aqui e agora. E tá ali, sem ficar projetando muito, mas co-criando ao mesmo tempo, criando projetos, sabe? Tá nesse movimento aquariano. Pô, Plutão em Aquário, não é fácil, né? Imagina no ano que vem, imagina no segundo semestre do ano que vem. Aí, ó, pensamento aquariano, projeto futuro. O ano que vem vai ter Júpiter em Leão. E aí, o nó do sul do karma também vai para Leão. Então, aqui agora, aprenda a liberar o drama. Pensa a longo prazo. Pode ser um salto quântico para muitas pessoas no ano que vem, ou pode ser um rio de drama. Então, aqui e agora, o que é que precisa resolver? Sem drama, sem reclamar. Não reclama. Não reclama, não se justifica. Faz o que você precisa fazer com calma, com firmeza, com neutralidade. Sabe, é o terceiro caminho. Vai sempre pelo caminho do meio, que é um caminho neutro. Ele é silencioso, ele é quieto. E melhor ainda, ele não julga. Vai fazendo o que você precisa fazer. Seja gentil consigo mesmo. Seja prudente, delicado, amoroso. Cuida de você. Sabe, sente que o teu corpo está vivo. Faz ginástica longa. Dança. Move a pelvis. Faz essa água de peixe subir para você olhar para o seu horizonte. Do que você quer. E isso pede que sejamos mais criativos, muito mais criativos, porque uma coisa é eu me colocar uma meta, vou comprar um kitnet na Avenida Paulista, ou vou morar em São Tomé das Letras, eu que sei, eu vou morar aqui no sul da Espanha. Não
tem que fazer projeto nenhum agora, porque projeto é meta, é plano, é pensamento linear. E cuidado, porque Plutão está em Aquário. E o eclipse, ele está acontecendo em Virgem, Peixes. Ou seja, Plutão está por detrás desse eclipse. Então, assim, se você se solta, você ganha esse ar, né? Essa Yansan, né? Que é a sabedoria, o conhecimento. Você ganha a energia de Urano, te faz entrar aí numa outra frequência que não é um portal à quinta D e nem a oitava D, mas porque vem da observação, da escuta, da curiosidade e da criação de momentos. Tudo aquilo que venha do esforço, da força de vontade capricorniana, não sei. Eu acho que vai ser mais complicado e mais exigente. E acho que não é por aí que a gente vai salvaguardar as nossas águas piscianas, nem nossa terra de Virgem, porque, claro, depois, em setembro, tem mais eclipse. Ah, sim, nós já estamos em setembro. Pois é, e dentro de 6 meses tem mais eclipse. E 6 meses atrás também teve eclipse, 27 de março em Áries. O que te aconteceu? Qual foi o teu nó do norte em março? E por isso que é muito mais interessante, mais do que rituais e mais do que, eu que sei, quanta coisa a gente pode ter, ficar no seu próprio mundo de observação. Observa. Tenho que resolver isso? Tenho. Tive que abrir uma conta no banco? Tive. Ah, não tenho telefone. Não tenho telefone do Brasil. Ah, então você não pode abrir conta. Ah, também não pode ser pré-pago. Né? Então você assume mais responsabilidades. Faz o que tem que fazer, mas observando você, cuidando de você, criando espaço, deixando esse corpo mais calmo para receber as intuições, porque eu acho que a gente teria que ter uma ponte que a gente construísse todos os dias para chegada de insights, chegada de ideias, porque isso não é qualquer coisa. Trazer as ideias e é isso, não dá para acelerar, tem que acalmar. Outra coisa importante também é sobre o pensamento sobre si mesmo. Vai ficar pesado os próximos meses, até fevereiro, com Saturno e Netuno em Peixes. Vai ser pesadinho. Cada um de nós precisa trabalhar a sua autovalia. Como disse uma querida amiga, todo mundo sabe a pimenta no sapato que já calçou. Todo mundo sabe o tamanho do sapato. Né? Todo mundo sabe as dores do caminho que cada um de nós trilhamos. Né? Cada um com a sua idade, cada um com as suas histórias, mas todos nós temos uma história. E se essa história ela tem um caminho novo, ela precisa ser validada primeiro por nós. Saturno e Netuno em Peixes. Só eu vou poder validar, ir de uma forma de viver a outra, me comprometendo comigo mesma. Ah, sim, você tem que se comprometer. Se comprometer, inclusive, a interromper o seu próprio caminho. Porque o nó do norte, a bússola, né, a agulha da bússola,
ela vai levar para um lugar que a gente ainda não tem muita ideia de nada. E por isso é importante estar flexível para mudar de ideia, mas acolhendo a si mesmo, sendo seu pai, sendo a sua mãe. Júpiter em Câncer, seja sua mãe, seja seu pai. Urano voltando a Touro. Não fica reclamando, sabe? Se cuida, faz o que precisa fazer. Plutão em Aquário, eu escutei muito. Estou com preguiça da humanidade. Eu escutei de várias pessoas, não com a mesma forma. Eu falava, olha só, Plutão em Aquário, o estrago que vai fazer. 20 anos em Aquário e é só o começo. E eu já estou com preguiça de pessoas. Pois é. Então nós precisamos, com esse céu e esse Saturno e Netuno em Peixes, refletir. Puxa, eu tenho um caminho. Quanto que eu estou disposto a sempre caminhar do mesmo jeito? Quanto que é que eu estou disposto a criar uma ponte para a espiritualidade? E eu falo dessa maneira porque é muito difícil explicar Peixes. Peixes é um mundo quântico. Peixes é todas as possibilidades. Toda viagem na maionese está dentro de peixe, mas toda a criação está dentro de peixes. E enquanto a gente não faz as pazes com o passado, e é o que a gente tem que liberar, a crítica é muito alta. O dedo em ponta. Esse toque virginiano, ele está aí. Ele não sai. E por isso eu crio essa ponte do arco-íris para essas intuições, criatividades, mas em presença e em observação, sabe? Para desabilitar, para desintegrar, para desfazer tudo aquilo que já não me serve no presente, no momento. E é isso que a gente tem que viver. Então, saibam que estes dias nós temos trânsitos bem importantes, porque Mercúrio, ele vai entrar em Libra. Isso vai ser no dia 12 para o dia 13, né? E ele vai ter uma oposição a Saturno e a Netuno. Mercúrio rege Virgem. Mercúrio pode trazer uma intuição, mas muito cuidado, porque ele é mentiroso. Mercúrio mente, Mercúrio engana, Mercúrio cria brincadeira. Escuta a tua intuição e anota. Vou observar. Como mínimo, as 2 próximas semanas. Não tome nenhuma decisão importante nessas 2 semanas. Ah, mas eu tenho que ir no casamento do amigo. Vai. Ah, mas eu vou entrar num trabalho novo. Entra. Aquilo que já está em andamento, siga adiante. Não tem problema nenhum. Mas fique atento, observa. E se você é de Áries ou ascendente Áries, esse eclipse está pegando na casa 12 e vai reverberando para a casa 6. Então, é hora de liberar o excesso de bagagem emocional, o excesso de trabalho, versus descanso, espiritualidade, criatividade. Ninguém precisa se sacrificar. Uma coisa é o sacrifício e outra coisa é o sacrifício. E para Touro, ascendente Touro, esse eclipse está pegando na casa 11, que reverbera na casa 5, das relações. Como estão nas nossas relações? E aí, a amizade ruidosa, antiga, que
sabe? Não é nem oi, tudo bem? Como é que você tá? Abra-se para novas relações, novos projetos criativos, novos amores, para descobrir a alegria do coração. Eu acho que Touro tem uma missão muito grande, aliás, todos os signos fixos, uma missão muito grande, que é descobrir essa alegria que nos faz viver. E se você é Gêmeos, ascendente Gêmeos, esse eclipse está pegando lá na casa 10. E aí? Você vai acreditar que você vai sempre trabalhar da mesma maneira, com o mesmo tipo de esforço? Não. Vai lá para casa 4, se acolha, fique com você, sinta como que é que você fica bem quando você tá de bem consigo mesmo, como é importante. E essas entradas para dentro é o que reorienta a bússola, a agulha da bússola. Agora mesmo a bússola tá assim, e a gente tem que levar ela para o norte, né? E se você é Câncer, ascendente Câncer, nós temos que olhar para a casa 9. E a casa 9, ela é uma casa dos estudos, da espiritualidade, mas também de muita crença limitante. Muito diálogo interno, que às vezes é de cobrança, de rigidez, e é preciso olhar para a casa 3 e vou acolher o que eu estou escutando, vou acolher a minha linguagem interna, vou me conectar mais com a minha mente, vou buscar por clareza, por expansão, por novas ideias. Pensa que é novo. A gente está reprogramando um caminho, uma ponte que nos vai levar, agora eu nem sei mais falar direito, nos levará a esse pensamento diferente. É um pensamento novo, mas que não pode ter nenhum tipo de ideologia. Casa 9, não. E se você é Leão, ascendente Leão, obviamente que a casa 8, ela é muitíssimo importante, porque ali é a casa das dívidas kármicas. Ali é a casa dos bens compartilhados, dos processos judiciais. E é uma casa que a gente tem medo de se conectar com ela, porque precisa mergulhar nessa água. Precisa essa água chegar aqui. Quando essa água chega aqui, que você não consegue respirar, aí você faz a sua transmutação. Por isso que é importante para Leão olhar para a casa 2 e buscar a autoestima e a estabilidade, para vibrar em abundância e em prosperidade. A Leão tem um trabalho aí profundo para fazer. E quem é Virgem, ascendente Virgem, vai cair na casa 1. Depende do grau do corte da casa, tá? Também é importante, mas a gente tá falando de uma astrologia que olha a casa cheia. Então, na casa 1, o que é? Eu vou olhar para a casa 7. Tô lá. Na casa 7, o que vai mudar? A forma de relacionar-me. E essa é uma palavra que eu ganhei com um amigo que eu conheci, uma pessoa incrível, que é limite. Mas é um limite estilo santista carioca. Fala o I carregado, limite. Porque aí cria até mais espaço para o outro entender que tudo tem um limite.
Isso é como se reiniciar de novo, é entrar na sua programação original para não ficar na codependência do outro, sabe? É ir para um lugar e dizer, nossa, que incrível eu poder ser essa pessoa, eu verdadeiramente me acolhendo, me aceitando. Importantíssimo. E para quem é Libra ou ascendente Libra, é importante olhar para a casa 12, porque o ascendente vai estar aqui atrás, no inconsciente. E é um convite para liberar os maus hábitos, os vícios, as procrastinações e principalmente a justificativa. Não se justifica, é muito chato. Descansa, se acolha, dê uma pausa. O corpo e a alma vão pedir nesses 15 dias, eu diria até 6 meses. Não se solte, se acolha. A introspecção ela vai ser uma grande aliada de Libra. E para Escorpião, ascendente Escorpião, olhamos a casa 11, que é a casa dos amigos, que é a casa daqueles que vivem conosco, a galera. E essa galera, muitas vezes, ela faz muito ruído. Então a gente precisa de concentração e amizades verdadeiras. Ah, sim, porque se não for comprometido, não tem projeto futuro. Então são as conexões que devem se transformar. Aprenda a se comprometer. Experimenta se comprometer a longo prazo. E Sagitário, ascendente Sagitário, obviamente, vai pegar lá na casa 10 e na casa 4 e vai machucar temas de família, temas do passado, temas que a justiça, o julgamento ainda não liberou ainda. Então começa a aceitar que você tem um palco para brilhar. Começa a se acalmar lá na casa 10, né? Acolha da onde você veio, como você veio, acolha teu passado e comece a brilhar, sabe? Mostra o teu conhecimento. Mostra o conhecimento, mostra a tua espiritualidade, coloca isso tudo na prática. Casa 10. E Capricórnio, né, que não tem mais problema nenhum, porque já não tem Plutão em Capricórnio, mas vai ter aí por 13 anos Netuno em Áries e por 2 anos e meio Saturno em Áries, né? Ainda tem mais aprendizado, tem. E para Capricórnio a gente olha lá para a casa 9 e a casa 9 vai falar o quê? Libera padrões tóxicos de julgamento, de controle, de dogma, de crença. Começa a buscar uma nova rota, novas conexões, a tua expansão de consciência, expansão espiritual, aprendizado. Porque Capricórnio, se você não se adaptar neste novo mundo, porque é um novo mundo que está começando, 20 anos de Plutão em Aquário, com 7 de Urano em Gêmeos, daqui a uns 5 anos a gente vai voltar, se eu estiver viva, obviamente, e a gente vai falar, viu quanta coisa mudou? Pois é, tá tudo em movimento. Assim que a gente precisa seguir para Aquário. E Aquário, a gente olha para a casa 8. Essa casa tão profunda que tem ali temas para liberar. Aquário libera tudo isso, não briga, não fica na disputa. Você vai conseguir
tudo que você quiser, desde que você mergulhe na intimidade. Ai, my God, nem me fale. E aí começa uma transformação profunda na casa 2, na casa do valor, do dinheiro, da matéria, né? Mas o valor por si mesmo também, né? Começar a gostar do que a gente vê. E para quem é peixes, ascendente peixes, a gente está falando da casa 7, né? Casa 7, casa 1. Então, a gente às vezes perde a identidade quando está numa relação. Às vezes a gente se encaixa numa relação. Às vezes a gente se adapta às situações como para agradar todo mundo. Isso tem que acabar, porque tem que ser real. Se não forem conexões reais, pelos motivos corretos, a gente não tem nada que falar. E isso vai pedir muita coragem. Vai pedir essa morte e renascimento, né? O sol se apaga, fica lá, acho que é bastante tempo que vai ficar esse eclipse, acho que é o mais longo do ano, mas são vários minutos que fica. Então, deixa ir, pensa que você está renascendo. Isso serve para todo mundo, porque todo mundo tem uma casa de peixes em algum lugar, né? Não é tempo de crise, é tempo de realinhamento. Eu me conecto com a minha bússola interna ao nodo norte, ao norte. A bússola, ela tem o norte, mas é importante a gente confiar no processo. E falo porque várias pessoas me mandaram áudio, me escreveram, e existe um medo, e é normal, claro que dá um medinho. Mas se eu não me abro a um novo ciclo, eu acho que pode ser pior, né? Se eu não tenho essa consciência aberta, pode ser pior. Pode ser muito pior. E aí, e se eu não trabalho a intuição, que precisa do meu corpo calmo, eu também não mudo de ciclo, porque algo Peixes quer mostrar para nós. E é algo que não é visível e tangível, é intangível. Não tem uma forma. Pode ser através dos piratas do Caribe, como da Medusa, como eu que sei do Nemo, ou pode ser das sereias, ou as pérolas das conchas. Pode ser qualquer coisa. Mas você, para ver, você tem que estar muito em paz consigo mesmo, muito conectada com a tua espiritualidade. Isso não é uma religião. Isso pode ser simplesmente querer ser do bem, né? Eu acho que eu olho para minha história e com as minhas amigas de toda a vida. É bom ter amiga de toda a vida. É isso, né? O que mais a gente lutou é para ser do bem. Essa foi a grande luta dessa minha família planetária, porque é minha família, minhas amigas são, de querer lutar, mas por algo maior e para benefício de outras pessoas também. Então, se aparecer um insight por aí, se aparecer um algo, um sonho, anota. Não fica com medo do sonho. Às vezes o sonho, ele é um fechamento de um ciclo. Falo por mim. Eu tenho sonhos que eles são assim, sabe? Dá para tocar. Mas eu entendo agora que também, muitas vezes, ele está avisando
fechou o ciclo. Você não precisa mais nesse lugar. Esse lugar já não é para você. E isso vai da percepção de cada um. Então, não vou desejar um feliz eclipse, porque eu acho que a gente não é por aí, mas eu vou desejar que todos nós, inclusive eu, a gente consiga habitar o nosso corpo físico com toda a intensidade que nós temos. Então procura todos os dias ter uma postura agradável com você, com seu corpo. Procura alimentos que você possa todos os dias ir no banheiro, né? É importante, com virgem é muito importante o movimento peristáltico. Muitíssimo importante. Olha para você, se queira, se ame, deixe de ser chata, deixe de querer ter razão, sabe? Não fica azucrinando a vida do outro, sabe? Às vezes virgem pode ser muito chato e muito abusado. Eu tenho ascendente virgem, né? Então eu conheço um pouco. Eu tenho a fama, já tive a fama, agora estou melhorando. A fama de ser chata. Já melhorei, tô tentando melhorar a cada dia. Não ser tão obsessiva compulsiva. É complicado, com 6 planetas em aquário, manter a insustentável leveza do ser é muito complicado. Mas é um aprendizado. Então eu desejo que esta semana Mercúrio nas suas brincadeiras traga muita intuição para todos nós, para que a gente possa co-criar um mundo melhor, libertando-nos das dogmas, das crenças, dos karmas, de tudo isso que deve ter começado lá em Adão e Eva. Eu que sei onde começa o karma, mas então eu solto tudo para viver um mundo que eu ainda não vivi e que eu posso construir de outra maneira. Nós estamos construindo um mundo novo. Isso tudo é a ponta de um iceberg que só está começando. Mas é um mundo novo. Então, se você sentir que está no momento de romper com essa corda, com esses laços, com essas fidelizações e partir para a tua intuição, criatividade, né, propósito, servir, o mundo está te esperando. O mundo te espera. Ai, gratidão, gratidão, Cristina, gratidão, Jaia. É isso. É sobre gratidão, né? A gente veio falando muito nisso no carro, né? A gente participou do retiro juntas, também da atividade dos prognósticos, por assim dizer, né? Os trânsitos planetários que nos aguardam. E na volta a gente veio falando muito disso, sobre a gratidão, porque eu estava tão em gratidão, né? E a gente estava na mesma frequência. É isso, que a gente possa ter alguém que sinta as mesmas frequências, que nos deixem no bem. Abençoada semana, fiquem bem, fiquem com Deus, com a deusa, com os duendes, gremlins, com os anjos, com todos, e que muita inspiração para um mundo melhor chegue ao planeta. E não esquece, senta e postura. Mantenha a postura do seu corpo para a sua vida e para aquilo que você quer. Não anda assim na vida, não. Melhora a postura. Um beijo grande. Fiquem com Deus.